Que privilégio eu tenho de poder partilhar com você hoje um assunto tão solene, tão grave, tão urgente, tão necessário. Os acontecimentos no Brasil e no mundo chocam a todos nós, balançam as estruturas da nossa própria vida em face de tragédias tão gritantes que atingiram, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul. A maior enchente do século, onde centenas de cidades foram atingidas, muitas delas inundadas, estradas destruídas, barragens rompidas, rios transbordando pelas ribanceiras, inundando campos, cidades, vilas, arrastando tudo, destruindo tudo, deixando um rastro doloroso de dor e sofrimento. É claro que os prejuízos humanos e materiais são incalculáveis. Há situações irreparáveis, como pessoas que morreram completamente arrastadas pelas enxurradas barrentas, vendo suas casas construídas com suor e lágrimas sendo destruídas em questões de minutos, sonhos que se chocaram com esta dura realidade. Vimos meses antes situação semelhante, mas não com tanta intensidade, no sul do estado do Espírito Santo. Temos visto terremotos, guerras, rumores de guerras, invasões de uma nação contra outra, de ataques terroristas, de situações que nos remetem necessariamente à questão escatológica, ao que nós chamamos dos sinais eloquentes da segunda vinda de Cristo. Algumas pessoas não gostam de tratar deste assunto, outras pensam que seria um exagero trazer à luz, a lume, este tema, mas precisamos estar apercebidos. E no sermão profético de Jesus, ele trata da matéria. Vale destacar que há mais profecias sobre a segunda vinda de Cristo do que sobre a primeira. Como todas as profecias relativas à primeira vinda se cumpriram, e se cumpriram literalmente, nem um tio, nem uma vírgula deixou de se cumprir. Precisamos também ter convicção de que os sinais da segunda vinda se cumprirão, literalmente. O Senhor Jesus não marcou datas e nos proibiu de marcar datas. Todos aqueles que marcaram datas para a volta de Jesus fracassaram e hão de fracassar. Não acreditem naqueles que dizem, eu sei quando ele vai voltar. Daqueles que já marcaram datas e caíram no ridículo e tentaram se explicar depois, mas não saíram do ridículo. Porém, Jesus não nos deixou sem alertas, sem avisos, sem placas na beira do caminho. E quando foi perguntado quais seriam os sinais da destruição de Jerusalém, e que sinais haveria da sua segunda vinda e da consumação dos séculos, Jesus foi bem categórico, bem claro, bem específico, apontando-nos alguns sinais. O primeiro sinal que Jesus aponta é o falso ensino religioso, o engano religioso. Vede que ninguém vos engane. E Jesus alertou que haveria falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos, falsos
cristãos, falsas igrejas, falsas doutrinas, para enganar, se possível, os próprios eleitos. É claro que os eleitos não podem ser enganados, mas esta onda da religiosidade forânea às Escrituras, que torcem as Escrituras, que negam a veracidade das Escrituras, encontram espaço todo dia, toda hora, e a cada dia 5 novas religiões surgem no mundo. Há muitas pessoas hoje que não creem mais que a Bíblia é a palavra de Deus. Outros dizem que a Bíblia não é mais atual, ela serviu para o seu tempo, mas os tempos mudaram, a sociedade mudou e ela não é mais oportuna nem pertinente por ser um livro antigo. Aqueles que acham que a Bíblia precisa ser ressignificada, atualizada, caem nesta malha de engano. O engano religioso está aí em toda esquina. Cidades pequenas, cidades grandes. Os falsos religiosos, os oportunistas da fé, os milagreiros de plantão, com promessas mirabolantes, enganando as pessoas para oferirem vantagens com isso. E Jesus alertou-nos sobre isso. Jesus disse também que haveria guerras e rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação. A história da humanidade, conforme Arnold Toynbee, é a história das guerras, dos conflitos. A cada acordo de paz se investe mais em armamentos, em armas pesadas de destruição. O arsenal nuclear que se tem hoje, conforme Mikhail Gorbachev já havia dito em 1985 no seu livro Perestroika, daria para destruir o planeta 27 vezes. Nós somos a geração ameaçada pelo extermínio das bombas poderosíssimas, que estão nas mãos nem sempre de líderes sensatos. Precisamos estar apercebidos. Temos visto guerras étnicas, guerras tribais, guerras religiosas, guerras ideológicas, guerras por motivos econômicos. Só no século XX nós tivemos 2 grandes guerras mundiais, 1914, 1918, Primeira Guerra, com 30 milhões de pessoas ceifadas. Em seguida, a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, com mais de 60 milhões de pessoas ceifadas. A truculência, o desamor, a destruição. E isso é um sinal de que a sociedade perdeu por completo a sua direção de solidariedade, de companheirismo, onde o homem é o lobo do próprio homem. Mas Jesus falou também de terremotos em vários lugares. E os terremotos sempre existiram, mas o que é digno de destaque é que quanto mais o tempo avança, eles mais se multiplicam e mais dramáticos se tornam. As enchentes, os tsunamis, as tempestades, as cidades inundadas, os rios transbordando, as barragens rompidas, as inundações. Isso não é apenas um fato natural, isso tem também ligação direta com o alerta que Jesus nos deu sobre a sua segunda vinda. Talvez hoje mais consternados estejamos com essa grande tragédia que desabou sobre o estado do Rio Grande do Sul. Mais de 300 cidades atingidas, dezenas e dezenas de cidades inundadas, casas destruídas, comércio colapsado, abastecimento de água e alimento completamente colapsado. E vemos uma situação dramática, desesperadora, de tanta gente que perdeu a vida e de tantos que perderam tudo que possuíam, de um dia para outro, vendo seus sonhos sendo arrastados água abaixo, e ao mesmo tempo,
enquanto um estado chora, outro estado promove uma festa, um show, marcado pelo ocultismo, pelo satanismo, pela desfaçatez moral, sob os aplausos de uma das emissoras que transmite este show numa hora em que a nação deveria estar chorando e se solidarizando com seus compatrícios que estavam morrendo e perdendo tudo que tinham. Vivemos essa esquizofrenia moral, essa indiferença emocional, essa situação onde não se presta mais socorro, porque não adianta você, talvez até enviar alguma coisa e, ao mesmo tempo em que um está chorando, você está celebrando, e celebrando num show que deveria ser evitado para o bem moral da nossa nação, já tão assolada, já tão desgastada, com tantos escândalos, com tantas mazelas, com tantas situações adversas. Mas tudo isso aponta certamente para o sermão profético de Jesus sobre o fim dos tempos. O Senhor Jesus falou também da perseguição religiosa, em que os cristãos seriam entregues, e entregues às vezes pela própria família, pai lutando contra filho, filho lutando contra pai, mãe lutando contra filha, filha lutando contra mãe, onde os inimigos do homem seriam os da sua própria casa. A perseguição religiosa não é uma página virada na história, não, é o cardápio do dia em muitas nações. Nesse momento que eu estou lhe falando, há muitos cristãos presos, sendo torturados, sendo mortos por causa da sua fé. Onde há países dominados pelo regime comunista, onde ter uma Bíblia é um crime, onde frequentar uma igreja é uma proibição, onde construir um templo cristão é um assinte à lei, onde as pessoas são perseguidas, presas, torturadas e mortas, não porque praticam crimes, não porque abalam as estruturas da sociedade pelos desmandos e desobediência aos preceitos legais, mas simplesmente porque creem no Senhor Jesus, porque se declaram cristãos. E Jesus vai além no seu sermão profético, dizendo que o problema é a cristofobia. Eles serão odiados por todos por causa do nome de Jesus. O problema nem tanto é a questão da religiosidade, a questão é o nome de Jesus. E nós vivemos nessa sociedade que, disfarçada ou declaradamente, professa essa cristofobia, onde os cristãos são escarnecidos, zombados, onde a fé cristã é enxovalhada, onde se faz gracejos, motejos e zombarias da fé cristã, onde a Bíblia, a palavra de Deus, tem sido proibida de entrar em bibliotecas, onde, em alguns lugares, nem mesmo numa prisão se pode mais pregar o Evangelho. E fica claro, fica evidente, que as loucuras, as mais absurdas, podem ser claramente divulgadas, mas falar do nome de Jesus é uma proibição radical. Isso aponta para a segunda vinda de Cristo. Mas ainda, Jesus alertou que nos últimos dias haveria o esfriamento do amor por se multiplicar a iniquidade. Nós vivemos uma Sodoma e Gomorra na nossa cultura. Nós vivemos uma inversão de valores, onde se aplaude o que se deveria ter vergonha e se proíbe aquilo que deveria ser aplaudido. A pirâmide está de ponta cabeça, a sociedade está pelo avesso, os valores foram invertidos. Chamam luz de trevas e trevas de luz, o doce de amargo e o amargo de doce. E certamente, esse esfriamento do amor gera essa sociedade indiferente, narcisista,
materialista, consumista, que olha apenas para o seu umbigo, que faz festa e faz show quando os outros estão chorando, que promove encontros que se gastam milhões e milhões de reais para um artista que é declaradamente uma pessoa ocultista e que traz desvalores que arruinam a vida dos nossos jovens. Enquanto esses recursos poderiam ser muito bem usados para socorrer aqueles que estão perdendo suas casas, seus bens, seus filhos. O esfriamento do amor leva a esta postura de indiferença e de desamor. Mas ainda Jesus alertou sobre a questão da apostasia. A apostasia é uma realidade hoje, nua, crua, onde muitas igrejas, outrora fiéis, abandonaram o verdadeiro evangelho, onde tantas igrejas flertaram com o liberalismo teológico, não crendo mais que a Bíblia é a palavra de Deus, adotando uma outra agenda social, política, ideológica, deixando de pregar o puro e simples evangelho de Jesus Cristo. Seminários que outrora formaram teólogos, missionários e pastores, hoje tomados de assaltos pelo liberalismo, promovem ceticismo, incredulidade. O liberalismo não começa nos bancos da igreja, começam na cátedra, da cátedra descem aos púlpitos e dos púlpitos matam as igrejas. Posso lhe garantir que qualquer igreja que subscreve o liberalismo assina no mesmo dia o seu atestado de óbito. Você olha para a Europa, você olha para a América do Norte, você olha para os outros continentes, você olha para o Brasil e você vê os efeitos danosos, deletérios, devastadores do liberalismo teológico. Denominações minguando, desidratando, murchando. E ninguém acorda, ninguém para refletir que a decisão foi tomada na contramão da verdade, da instrução que Deus nos dá em sua palavra. Não há retorno. Assodadamente as pessoas caminham rumo ao abismo, de olhos fechados. Porque trocaram o evangelho por um outro evangelho, um evangelho híbrido, um evangelho social, um evangelho sem cruz, um evangelho sem o poder do Espírito Santo. Mas o Senhor nos alertou ainda sobre a questão do levantamento do anticristo. O homem da iniquidade, o iníquo, o filho da perdição, aquele líder que será levantado e recebendo todo o poder e autoridade de Satanás. E diz a Escritura, lá em Apocalipse 13, que todos vão adorá-lo, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Em outras palavras, Jesus não perderá nem sequer uma de suas ovelhas para o anticristo. Ele vai ser cruel, ele vai ser truculento, ele vai perseguir e matar os santos, os cristãos. Mas na medida em que ele matar os cristãos vão vencer, porque a intenção dele não é multiplicar cadáveres, é promover a apostasia. E o verdadeiro cristão prefere morrer pela sua fé a negar a sua fé em Jesus. Então os cristãos vão vencer o diabo e o anticristo pela palavra do testemunho e o sangue do Cordeiro. O mundo está preparado para a chegada deste líder mundial. O seu número é 666, 666. E talvez a melhor interpretação que já encontrei sobre isso é que a multiplicação do número repetido 3 vezes é ênfase absoluta, é grau superlativo. Como 7 é o número da perfeição e 6 é o número que antecede o 7, o 6 é o número da imperfeição. E 3 vezes 6, 6, é a imperfeição, a iniquidade, a crueldade, a maldade, no sentido máximo, em grau superlativo. Assim será o anticristo. Jesus nos alertou que quando esses sinais estivessem acontecendo, nós deveríamos nos acautelar,
Nós deveríamos estar apercebidos, porque cedo ele voltaria para buscar a sua igreja. Estamos vivendo esse tempo de angústia entre as nações, de uma grande tribulação. A Bíblia menciona 4 expressões que representam a mesma coisa: a grande tribulação, a manifestação do homem da iniquidade, a apostasia e o pouco tempo de Satanás. Tempos de angústia, que serão abreviados por causa dos eleitos de Deus. O iníquo, o anticristo, recebe esse título iníquo porque ele será um homem sem lei. A palavra iníquo aí no grego é anomos, o prefixo a de negação e nomos, lei. É o homem que não vai se submeter à lei, estará acima da lei, que será a própria lei. Um déspota. Parece-nos que o mundo está ensaiando, abrindo o caminho, preparando o caminho para a chegada desse líder perverso, que será destruído pelo sopro da boca do Senhor Jesus. Então Jesus conclui o seu sermão profético, mostrando que a geração será como aquela do dilúvio. Noé pregou e o povo não quis ouvir. Noé construiu uma arca falando de um dilúvio que chegaria e o povo dava risada, escarnecia, zombava. Diz a Bíblia que as pessoas casavam e davam-se em casamento, comiam e bebiam, até que chegou o dilúvio. E certamente não há nenhum erro em casar e dar em casamento, comer e beber. O problema é que essas pessoas faziam essas coisas não levando Deus a sério. É o secularismo, é o materialismo, onde as pessoas vivem a vida, ganham, compram, vendem, perdem, tornam a ganhar, mas tudo isso sem Deus. E quando aquele dia chegar, essas pessoas serão colhidas de surpresa, porque Jesus voltará. E voltará pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, inescapavelmente, vitoriosamente, gloriosamente. Jesus voltará, não mais entrando na história humildemente como fez na sua primeira vinda. Ele voltará em majestade e glória, em grande poder, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. E ele voltará para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Ele voltará para sentar-se no trono e julgar as nações. Para dizer àqueles que estiverem à sua esquerda, aqueles que zombaram do seu nome, escarneceram da sua graça e rejeitaram o seu convite de salvação: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas ele dirá aos que estiverem à sua direita, aos que creram em Jesus, aos que receberam a oferta da sua graça: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E você, crê na segunda vinda de Cristo? Tem estudado sobre esse assunto? Qual foi o último sermão que você ouviu sobre este tema? Pois Jesus voltará. Breve, ele voltará. Você está preparado para aquele grande dia? Você já se rendeu a Cristo, reconhecendo-o como Salvador e Senhor da sua vida? Ainda hoje é tempo oportuno de você se voltar para Deus. O dia é hoje, o tempo é agora. Que Deus abençoe sua vida, para que você não seja pego de surpresa, porque ele vem como ladrão. Ele não fala o dia nem a hora, ele não marca a data. Ele manda: vigiai. Que você e eu possamos aguardar e apressar o dia da volta do Senhor, como que na ponta dos pés aguardando esse dia tão glorioso, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração.